caso BES é um caso que mete a banca, no sentido de a regulação bancária, as leis bancárias, a ética bancária, mas é um caso que mete também um processo mais complexo de relação entre o poder financeiro e económico e o poder político. É um caso que remete para algumas regras de funcionamento do capitalismo português e para algumas das suas debilidades estruturais e dos seus vícios antigos. E é um caso que, como não podia deixar de ser, vai à política, porque não era possível o caso BES ter acontecido sem política. E até, não, porventura não tenho a certeza disso, não teria sido resolvido como foi, sem política. Só que aqui, sentido um pouco diferente. Eu há pouco, no lançamento do programa, às 8h15, li uma frase que já não me lembrava, devo dizer, mas que ontem, quando estava, enfim, a refrescar a memória sobre um processo que é tão longo e tão complexo, sim, encontrei esta frase. É uma frase que foi dita numa entrevista, poucos dias depois daquele famoso ou fatídico, ao Salvador, depende das perspectivas, domingo de agosto. A frase é a seguinte: há, em Portugal, um partido invisível que tem secções, sobretudo nos partidos do governo, que capturou partes do Estado, que tem um aparelho legislativo paralelo através dos grandes escritórios de advogados e influencia e comanda os destinos do país. Eu não sei se esta frase foi dita por causa do caso BES, mas sei quem a disse. Que é alguém que anda desaparecido há quase 10 anos. António José Seguro. Sim. António José Seguro, na altura, ainda era líder do Partido Socialista, mas seria por pouco tempo. Já estava a disputar a liderança com António Costa e, como todos sabemos, a história foi o que foi, ele perdeu. Portanto, e ele tinha a convicção de que este partido invisível, ou as figuras deste partido invisível, estavam, sobretudo, no PS, do lado de António Costa. Era apoiante de António Costa. E eu sei que 8 anos de governo de Costa não foram, em muitos aspectos, parecidos aos 7 anos de governo de José Sócrates, mas não deixa de haver algumas questões que nos deviam fazer meditar no que diz respeito a várias questões, como, por exemplo, a dependência de muitos negócios em Portugal da facilitação ou do apoio ou do acordo ou da intermediação de membros do governo. Ficámos sem primeiro-ministro por causa disso, não é? Para todos os efeitos. Não terá sido, penso eu, nada parecido com o que se passava antes. Mas, para todos os efeitos, por razões muito variadas e por causa de um grande negócio na área de Sines, houve um governo que caiu e uma maioria que mudou, o que em si mesmo já é um sinal. As coisas não estão iguais, porque também há aqui coisas que têm a ver com a forma como atuam digamos, o sistema judicial, o Ministério Público em particular. Mas, indo ao princípio disto tudo, e quando nós procuramos perceber como é que foi possível um caso BES, eu acho que temos que olhar para a estrutura económica do país e temos de olhar para a sua relação com o sistema político. E aquilo que nós notamos é que quando, enfim, primeiro, por acaso falámos disso aqui há pouco tempo, por causa do que era o Grupo CUF antes da Revolução, até à Revolução, e de facto o processo do 11 de Março, o processo das nacionalizações, quebrou a espinha ao poder económico em Portugal. As nacionalizações deram cabo dos chamados grandes capitalistas, mas o problema é que com os grandes capitalistas também se foi o capital. E o que aconteceu, essas empresas, portanto, bancos e grandes empresas, no período seguinte, na minha perspectiva, custou-nos muito caro como país, até porque quando se reinicia no final dos anos 80, princípios dos anos 90, o processo de privatizações, a maior parte dessas privatizações são feitas sem capital, ou com muito pouco capital. O que leva a duas situações que hoje olhamos para o quadro e dizemos assim, mas o que é que aconteceu? Quer dizer, por um lado, nós vimos que alguns grupos procuraram regressar, mas não só não tinham
dinheiro para regressar, porque entre nacionalizações, indemnizações, não dava, privatizações, não dava para ter de novo o capital, mesmo aqueles que fora de Portugal tinham sido eficientes, como, e lembramos, por exemplo, sei lá, para não falar agora do caso do Espírito Santo, Champollimau regressou e passado uns tempos já estava a vender aquilo que tinha comprado e, portanto, enfim, tudo isto foram processos muito controversos, com muitas sombras, muitas coisas escuras, muitas relações com poderes políticos às vezes muito conturbadas e que quase nunca correram bem no sentido de ter permitido que em Portugal voltasse a haver grupos económicos portugueses fortes. E depois temos que outra coisa que também aconteceu, é que numa primeira fase ainda se constituíram grandes empresas, mas depois a sua relação com o poder político e a sua relação com os grupos económicos tornou-se a certa altura tão doentia que algumas dessas histórias acabaram muitíssimo mal. Talvez aquela que as pessoas recordem mais é a história da EPT. A EPT acabou como acabou, não é? Portanto, e com um protagonismo enorme do Grupo Espírito Santo e um protagonismo enorme do poder político que acabou por dar cabo, a conjugação dos dois acabou por dar cabo da que chegou a ser a maior empresa portuguesa, mas também nos recordamos como é que os chineses entraram na EDP e em boa parte do tecido financeiro, como é que hoje em dia bancos portugueses praticamente já não existem fora a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, isso foi uma consequência de processos que começam, se quisermos, no 11 de março, não sei o que aconteceria se não tivesse havido o 11 de março, a gente não consegue reescrever a história, depois continuam com privatizações sem capital e, enfim, depois cada um destes processos tem muitas histórias para contar. No caso concreto do grupo Espírito Santo, era um grupo antigo, não é? Portanto, era um grupo que tinha tido muita influência em Portugal em várias fases da nossa história. Nós temos agora este nosso podcast sobre o rei em Cascais e a casa onde o rei está em Cascais. Eu juro não estar a dizer nenhuma asneira, mas o que a casa em que o rei esteve em Cascais, a tal Casa dos Muros Altos, é a casa da família Espírito Santo. Sim. A casa foi, agora, o meu passo seguinte é a casa que foi vendida agora, está aqui lá nos espelhos e que sim a cabeça, portanto não estou enganado. Portanto, que é uma casa mesmo ao pé da boca do inferno, portanto uma casa, enfim, uma grande casa de Cascais, não é? Sim, ali coladinha à Quinta da Marinha. Sim, não é coladinha à Quinta da Marinha, não. A Quinta da Marinha ainda fica longe, aquilo é mesmo... Sim, é mesmo virado à boca do inferno. É mesmo junto à boca do inferno, claro, aquilo é mesmo Cascais ainda, a Quinta da Marinha é um colocado. bocado mais para diante, aquilo é uma coisa muito mais nobre do que a Quinta... Quer dizer, se é possível, é bem mais nobre ainda que a Quinta da Marinha. Sim, é um palácio gigantesco com uma área enorme fora da parte construída e que foi finalmente vendida o ano passado a um investidor americano. Um investidor americano, exatamente. Bem, para a América não é assim uma casa muito cara, digamos assim. Nós às vezes vemos o que pagam as estrelas de Hollywood por casas em Beverly Hills e aquilo é peanuts, não é? É pouco. Bem, mas não interessa. Ricardo Espírito Santo, que era não era o Ricardo Salgado, Ricardo Espírito Santo, que era o avô de Ricardo Salgado, é o protagonista, ou melhor, é um dos protagonistas do nosso podcast. Portanto, é alguém, e estamos a falar de uma altura muito crítica, a proximidade com Salazar, portanto, e estamos a falar de uma altura, como eu estava a dizer, crítica da nossa história recente, que é a forma como o regime, o Estado Novo e Salazar em particular, geriu a relação com os aliados e com a Alemanha durante o período da Segunda Guerra. Mas, enfim, independentemente disso tudo, o banco, em vésperas de 25 de Abril, estava ali, enfim, lutava pela liderança. Há quem diga que era líder, há quem diga que era o segundo, mas que era um banco muito grande. E depois, pronto, manteve o nome, que era uma coisa que outros não aconteceu mesmo a outros bancos, mas no caso concreto manteve o nome da família, coisa que o Ricardo Salgado costumava dizer: a Revolução não me fez o que agora fez agora a Troika, a democracia e o Banco de Portugal. Bem, manteve o nome, voltou a ser privatizado, e logo na altura da privatização se percebeu que a reentrada da família Espírito Santo estava a ser feita com não só favorecimento por parte das autoridades públicas, como fechar dos olhos a muitos mecanismos que lhes permitiram assegurar uma posição no capital do banco pagando menos. Por exemplo, através
Foi o que aconteceu muito na altura das privatizações, não estou a dizer que foi o único caso, mas havia ações para os clientes do banco, havia ações para os trabalhadores do banco, e depois houve esquemas, ações a desconto, portanto, valores mais baixos, e houve esquemas para, na prática, a família financiar essas compras para depois a seguir ficar com as ações, e tinha ali uma espécie de cavalos de Troia, e os próprios, enfim, as próprias delegações do banco faziam isso, porque muitos dos seus quadros ainda se lembravam da família Espírito Santo. Bem, foi assim que a coisa começou, mas o mais complicado disso não é... O mais complicado eu diria que não é isso. O mais complicado é a forma como, a partir daí, o banco está no coração de um grupo, e esse grupo vai usando, por um lado, de grande proximidade do poder em alguns outros momentos. O caso mais evidente é a história da EPT, e noutras alturas, quando a falta de dinheiro começa a levantar muitos problemas, vai encontrando engenharias financeiras que começam a andar cada vez mais fora da lei. Portanto, com as operações em múltiplas, Luxemburgo, Suíça, mas sobretudo Luxemburgo, operações, falsificação de contabilidade, enfim, é difícil recontar isso tudo, são muitos. Zé Manuel, deixa-me só dizer que o facto do grupo estar geograficamente muito disperso, com muitas operações, tinha empresas sediadas no Luxemburgo, como referiste, mas também tinha operações nos Estados Unidos, na Venezuela, em Angola, na Líbia. Isto tornou muito mais difícil controlar o que é que se estava a passar. Exatamente. Portanto, e agora, quando olhamos para trás, eu acho que há aqui várias coisas que vale a pena perceber. Primeiro, uma parte tem a ver com a relação do banco, em particular, com os reguladores, e com uma última oferta de dívida que foi feita e que levantou muita celeuma, portanto aqui relação com a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, a CMVM, relação com o Banco de Portugal, há muito controvérsia sobre estas matérias, seja lá como for, há uma coisa que já se sabe. Nos processos que envolvem o banco e o Banco de Portugal, o Banco de Portugal ganhou todos, e alguns, penso que todos mesmo, já estão transitados em julgado, portanto é o Tribunal de Santarém. Portanto, se foram os primeiros, os únicos processos que transitaram, quer dizer, quando nós as únicas, apesar de tudo, alguma coisa fechou, não é? Não deu prisão, mas alguma coisa fechou, e tem a ver com essas condenações dos processos abertos pelo Banco de Portugal. Eu diria, pelo menos aqui temos um sinal positivo. E os processos do Banco de Portugal foram fundamentais para o inquérito de crime. Claro. E agora, repara, este processo, eu ontem tive a ver depoimentos de alguns banqueiros sobre isto, todas as pessoas dizem a regulação hoje, o enquadramento não permitiria que acontecesse o mesmo. Vamos acreditar que sim, mas isto é uma parte apenas do problema. Porque o resto do problema tem a ver, quando se dizia que Ricardo Salgado era o dono disto tudo, só se é o dono disto tudo numa democracia quando há uma relação promíscua com o poder político. E essa relação promíscua, esta frase do António José Seguro tem muito significado, porque de facto a relação de Ricardo Salgado e do grupo, foi com os partidos de poder, que até à geringonça tinham nomes, era o PS, o PSD e o CDS. Portanto, e isso não tem a ver se financiou mais ou menos esta campanha, porque até muitas dessas coisas são conhecidas, são públicas, os partidos, estes grupos às vezes financiam os partidos todos, dão mais a um, dão mais a outros, não é por aqui. Não é aqui que está o essencial, não é aqui que está o nó do problema. O nó do problema está quando algumas opções de política pública são feitas em função dos interesses particulares dos grupos. E nós, uma das coisas que muitas vezes se contava e dizia, pelo menos nas relações por onde eu andei, era muito comum dizer-se, era quem é que é o ministro ou quem é que é o secretário de Estado do Ricardo Salgado, do BES. E havia sempre alguém que tinha vindo, que era antigo gestor do grupo, que era antigo quadro do grupo, e nós encontramos, não vou dar aqui a dizer nomes, mas encontramos variadas figuras nestas vários governos. Em vários governos. Nunca tínhamos encontrado, ou pelo menos nunca tínhamos descoberto, ninguém como Manuel Pinho, não é? Portanto, alguém que estava no governo e que recebia uma avença do grupo várias vezes superior, que era não era várias vezes, enfim, era para 4 ou 5 vezes ou 6 vezes aquilo que era o seu ordenado de ministro. Portanto, e depositada numa conta offshore, isenta de impostos. Portanto, um quadro muito, muito... Bem, ele já está condenado por isso, em primeira instância,
não chegou ao fim, mas é um sinal de como, e houve deliberações, que eu não sei se alguma vez se vai-se conseguir provar alguma coisa, ou se tem, quer dizer, se é suficiente, mas houve claramente decisões tomadas por esse governo, que na altura ninguém as conseguia entender, a não ser porque, Pinho está ligado ao Grupo Espírito Santo. Eu lembro uma que, enfim, é anedótica, mas houve uma altura em que Portugal concorreu, aquelas manias que havia na altura, concorreu a fazer cá, penso que era o Masters de golfe, portanto, e Portugal tem... No Algarve. Aí é que está o Busilis. Aí é que está o Busilis. Portugal tem alguns campos de golfe que são muito bem classificados a nível internacional. Uns do Algarve, mas também aqui na região de Lisboa, e porventura outros. Eu não jogo golfe, portanto não os conheço. E de repente, o campo de golfe selecionado não estava construído sequer ainda. Era um campo de golfe que o Grupo Espírito Santo ia construir na Comporta. E é esse que é selecionado. Quer dizer, é uma coisa daquelas que é mesmo gato escondido com o rabo de fora, como se costuma dizer, não é? Pronto. E isto teve momentos, a meu ver, trágicos. Porventura, o momento mais trágico de todos foi a forma onde eu aí até diria que, porventura, a responsabilidade do grupo é menor. Foi mais a responsabilidade política, que é a forma como a PT não compra a Vivo e é obrigada a comprar a Oi no Brasil. Portanto, como se sabe, não comprou a Vivo. Na altura, a compra da Vivo, a venda da Vivo, teria sido um balão de oxigênio para o grupo, porque o grupo estava desesperado por capital. Por razões políticas, José Sócrates fez a cena que fez, impediu isso e obrigou à compra de deve ter sido a operação financeira mais rápida da história. Naturalmente correu tudo muito mal, que foi a entrada na Oi e que levou à destruição da PT. O problema, a condição que Sócrates impôs para aprovar essa operação, que ele primeiro recusou, o Estado tinha uma golden share, tinha esse poder, era de que a PT mantivesse uma presença muito forte no Brasil. E a fórmula encontrada foi, então vamos vender a Vivo, que é uma empresa espetacular, que toda a gente quer, e vamos comprar a Oi, quer dizer, que era uma empresa com muitas dificuldades e com muitos problemas. Vamos comprar um doente quando temos o campeão olímpico. Temos um campeão olímpico e vamos comprar um palito. Quer dizer, é mais ou menos isto que aconteceu e isso foi fatal para a PT, mas aí eu coloco maior responsabilidade do lado de José Sócrates e das coisas da forma como foram os acionistas que aceitaram e quiseram. Claro, pronto, mas aquilo aquilo que tinham lá também de desespero por capital, não é? Portanto, havia um desespero por dinheiro. Os acionistas receberam uma importante da mais-valia que a Portugal Telecom teve nesta operação. Houve um dividendo extraordinário muito generoso pago aos acionistas, portanto, ganharam com isto. E isso foi, na altura, já há bastantes anos, portanto, isto não começou nesta altura, há quem diga que começou em 2003, 2004, 2005. Até antes disso. A Comissão Parlamentar de Inquérito permitiu recuar até mais ou menos à viragem do milénio. Que é quando o grupo começa a ficar muito aflito de dinheiro. Para encontrar operações em que, de facto, a área não financeira tinha dificuldades e havia já planos estratégicos e havia já algumas dificuldades. E não eu acho que até na área financeira, que venderam a Portugália, o Grupo Espírito Santo vendeu a Portugália à TAP no início dos anos 2004, 2005, já também com dificuldades financeiras nessa altura. Portanto, e isto andou-se, quer dizer, só essa operação, isto andou sempre com a mão por baixo dos poderes políticos, que de facto foram evoluindo, e havia a percepção de que aquele grupo não sobrevivia sem cumplicidade dos governos.